Olá, estamos aqui com mais um programa para falar de planejamento financeiro. Hoje é o 5º programa e o tema é a carreira do planejador financeiro no Brasil e no mundo. Eu sou o Janser, já há mais de 4 anos planejador financeiro, sou fundador do portal qifinanceiro.com.br e temos aqui hoje como convidados o Tobias, que é um planejador super experiente. Tudo bem, Tobias? Bom dia, boa tarde, tudo bem? Como é que vai, Janser? Tudo jóia. Prazer estar Conta aqui. um pouco do seu histórico, que eu acho que para esse assunto é importante o pessoal saber da sua experiência também como planejador e para a gente falar desse tema da carreira do planejador no Brasil e no mundo, né? Obrigado, Janser, é um prazer grande estar aqui hoje com vocês. Eu comecei minha carreira na área de finanças há cerca de 30 anos atrás, passando primeiro 15 anos na área de bancos. Antes disso, minha primeira carreira foi em hotelaria. Muitas pessoas me perguntam o que tem a ver. Tudo a ver porque é tudo voltado a serviços, é fornecer serviços para pessoas, que é o que a gente faz também no planejamento financeiro. Depois de 15 anos em bancos, eu me tornei independente e hoje pratico planejamento financeiro de forma independente, atendendo famílias e pessoas. Puxa, muito legal. Temos aqui também o Leanderson Reis, fundador de uma das maiores empresas de planejamento financeiro do Brasil, a GFI. Então também muito bom contar com a sua experiência, Leanderson. Tudo bem? Legal, tudo bom? Tudo bem. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no InfoMoney. É uma honra estar aqui do lado também do Tobias. Então, uma pessoa de bastante experiência, né, que a gente tem aprendido bastante, discutido bastante sobre o tema. Eu também não vim do mercado financeiro, sou engenheiro de formação, trabalhei 6 anos no mercado de energia, fazendo projetos de telecomunicações. Mas há 10 anos que eu já vim assessorando famílias e amigos, familiares, na parte financeira. E aí sim, em 2010, tive a virada ali na carreira, fundei a GFI Investimentos e hoje a gente tem levado cada vez mais o serviço de planejamento financeiro para várias pessoas brasileiras que ainda não conhecem o serviço. Legal. Nosso papo hoje é para falar dessa carreira, né, a profissão do planejador financeiro. Então, quem quiser mandar perguntas também para o Leanderson ou para o Tobias, eu vou estar olhando o chat aqui, tá? E vou repassar essas perguntas para eles. Falando então do profissional, né, do planejador financeiro. A gente teve um programa, o primeiro programa, inclusive que você estava aqui, Leanderson, a gente falou sobre planejamento financeiro em geral. Quem quiser assistir, foi o primeiro programa dessa série de 12, né, hoje é o 5º programa, e a gente falou do processo de planejamento financeiro. Claro. Agora falando do profissional, o planejador financeiro, o que faz um planejador financeiro? Como que é a sua forma de atuação? Bom, o planejador financeiro tem algumas analogias que a gente pode fazer da profissão. A gente pode comparar ele como um advogado da família, como um médico da família, personal trainer. Então, o planejador financeiro ele é um profissional que ele acompanha essa família e enxerga de uma forma bem holística ali o que está acontecendo com ela em uma série de situações. Eu diria que se for pensar no processo até do planejamento financeiro, do que o profissional faz, a primeira parte, ele, na verdade, ele se relaciona com essa família, ele identifica qual o formato que ele vai se identificar com essa família, se ele vai trabalhar por horas, se ele vai trabalhar acompanhando continuamente a família ou não, a forma de pagamento, né, ele vai receber de que forma. Uma vez que ele coloca esse processo dentro da família, ele vai fazer uma coleta de informações, que ela é qualitativa, quantitativa e comportamental. Então é um estudo bem profundo, é uma anamnese dessa família para entender o contexto geral, não só investimentos, como algumas pessoas também acabam imaginando. A gente vai entrar um pouco mais em detalhes na frente. Depois dessa coleta de informações, ele desenvolve uma análise em cima desses dados, para aí sim identificar o que é necessário para aquela família, a forma como ele vai conseguir acompanhar essa família e executar aquele processo. Depois dessa análise, ele vai desenvolver então estratégias formuladas para aquela família. No fim, a gente vai iniciar uma execução desse processo com a família, que pode durar meses ou anos, dependendo do caso, e monitorar esse processo. Então, o planejador financeiro ele está muito próximo da família. Então, ele está tão próximo quanto um médico de longa data, um advogado de longa data, que ele realmente identifica e a família acaba entrando em contato com ele em vários momentos da vida, até mesmo que cada projeto, como comprar uma casa, um carro, um filho, por exemplo, que vai casar, tudo isso é discutido com o planejador financeiro. Tobias, sabendo que o planejador, né, se envolve bastante nas finanças da família, o que tem para falar nessa parte financeira? Quais são os temas que envolvem ali no planejamento financeiro?
Como o Leanderson falou corretamente, acho que a abordagem do planejador financeiro é uma questão muito holística. Então, aborda todos os aspectos. A pergunta típica, ou a percepção típica do público, o consumidor em especial dos clientes, é de que a gente cuida do dinheiro e dos investimentos. Essa é uma parte, no fundo, pequena, muito importante, mas pequena. Muito mais importante do que isso é a administração das expectativas, é a fixação dos objetivos, saber realmente o que a gente quer da nossa vida, cada um é diferente nisso, não tem certo ou errado. O importante é ter uma percepção clara e ir corrigindo essa percepção ao longo da vida. Então, mais do que uma foto, é um processo que nunca acaba. Tanto é que, normalmente, o relacionamento entre um cliente e um planejador financeiro é um relacionamento de longa duração, pode até ter interrupções do ser contínuo, depende de cada situação. E os detalhes podem ser, então, investimentos, seguros, previdência, mas entre outras partes, muitas partes jurídicas de sucessão, você tem uma fase de acumulação de riqueza, uma parte depois também de passar essa riqueza adiante. Então, é um aspecto bastante complexo que começa normalmente na tenra idade, ou seja, se a gente pega o exemplo da dona de casa, que a gente tanto fala que no fundo só cuida da casa, não é? Fazendo essa conotação que a gente sabe que é bem limitada, né? Você pega a realidade brasileira, a maior parte dos orçamentos familiares aqui são gerenciados pelas donas de casas, pelas mulheres, que fazem planejamento financeiro de uma forma inconsciente, talvez. Que é administrar o seu orçamento e, resumindo talvez tudo, você não gastar mais do que você tem, do que você ganha, e você trabalhar em prol dos seus objetivos de curto, médio e longo prazo, tendo ciência deles e das prioridades. E acho que até complementando, o planejador financeiro ele pode ser visto como um grande integrador multidisciplinar. Então, como o Tobias comentou, ele vai ter que ter conhecimento de investimentos, tributário, sucessório, então muitas vezes vai entrar no seara da parte jurídica, então talvez ele não seja o especialista, mas ele vai ser o integrador para entender o que essa família precisa e buscar um profissional que possa complementar, seja um contador, um advogado, enfim, quais os profissionais ou empresas ou instituições que podem complementar aquela solução. Então, é um grande integrador, na verdade, da família. Né? O que até mostra que o planejador financeiro, por excelência, ele precisa ter um conhecimento muito abrangente. Ele normalmente tem uma ou duas áreas que ele tem uma especialidade, onde ele tem um conhecimento mais aprofundado, mas ele tem que, de um ponto de vista ética, também ter o desprendimento de indicar outros profissionais sempre que tiver gente que seja mais competente ele para cobrir certos aspectos. Certo. E aí eu achei interessante você falar da dona de casa, né, que muitas vezes ela é a planejadora financeira do lar ali, meio inconscientemente, e até muitas vezes sem uma metodologia clara, definida, né, porque a gente sabe que para ser um planejador financeiro existem várias áreas de estudo ali envolvidas até para ser esse multigeneralista. Agora, então, eu vejo, né, que o brasileiro tem essa visão de que para você ter um planejador financeiro é só para rico, né? Só rico pode ter ou precisa ter um planejador financeiro. Vocês concordam com isso? Qual que é o perfil de cliente que vocês percebem hoje na carreira de vocês e quem é um perfil, alguém que precisaria de um planejador financeiro, Leanderson? Eu acho que, primeiro, planejamento financeiro todo mundo deveria ter. Então, não importa o patrimônio, na verdade, até esse paradigma, né, de falar que o rico que precisa do planejamento financeiro, ou que tem a necessidade, ou até que pode acessar, quem mais precisa do planejador financeiro é justamente quem não tem recurso ou está com dificuldade de acumular. Porque o planejador financeiro ele tem um viés muito educacional ali com a família, comportamental. A gente até fala que 95% do planejamento financeiro é ciência humana. Nosso papel é tentar traduzir toda essa racionalidade, matemática, enfim, essas sopa de letrinhas, na verdade, no mercado financeiro para a família. Então, quem mais precisa e quem tem o maior impacto justamente é quem ainda não está acumulando. Então, dos clientes que a gente atende, por exemplo, 15% tem planejamento financeiro com dívida. Ou até endividado, não é isso? Se tem dívida, inclusive. Então, quem tem dívida vai precisar do planejamento financeiro para tentar renegociar, entender com a melhor taxa, etc. Então, primeiro, planejamento financeiro é para todo mundo. O que vai mudar é o foco. O foco para quem tem dívida é olhar a dívida e como começar a acumular. O foco para quem tem patrimônio é realocar aquele patrimônio, começar a otimizar aquilo e pensar numa sucessão, seja como for. Então, a questão do perfil, do ponto de vista patrimonial, tanto faz, todo mundo precisa. E do ponto de vista de ciclo de vida, que é o que a gente comentou no primeiro vídeo, quanto mais cedo, melhor. Então, quanto mais cedo começar a pensar e ter um planejamento financeiro, você fazer o seu planejamento financeiro ou contar com a ajuda de um planejador financeiro, melhor. Legal.
O mestre aqui no chat do Infomoney está falando que o Brasil precisa de um planejador financeiro. Concordamos com você, mestre. Tobias, agora falando dessa profissão do planejador financeiro no mundo, como é que hoje você vê, você que é um cara viajado aí e já trabalhando há muito tempo nesse ramo, como que você vê esse profissional hoje no mundo, essa figura do planejador financeiro até em outras culturas, em países desenvolvidos, por exemplo? Perfeito. Talvez fazendo um pouco a ligação entre essa sua pergunta e as colocações do Leanderson agora há pouco, esse conceito de planejamento financeiro começou com outra denominação há séculos atrás em países como a Suíça, Luxemburgo, Liechtenstein e outros, Reino Unido, etc., onde se chamava mais, aí sim, mais voltado para aquela parte da população mais abastada, de wealth management, né, de assessoria de fortunas, de riqueza, onde pessoas profissionais e instituições com seus profissionais dentro assessoravam então pessoas e famílias na gestão da fortuna delas da mesma forma, na parte da acumulação, da preservação e depois da transferência, né? Então era um pouco a mesma coisa. Então a profissão em si é muito antiga. Com essa denominação mais holística e mais, vamos dizer, democrática, acessível a uma parcela muito maior da população, talvez os Estados Unidos sejam pioneiros nesse sentido, tendo começado 45, 50 anos atrás. E realmente na época se criou, tem inclusive uma marca de excelência, se eu puder dizer isso, uma designação profissional que se criou em volta disso. Existem muitos profissionais com outras designações, mas uma delas é o Certified Financial Planner, que hoje existe no Brasil também. E falamos mais disso acho que um pouco mais à frente. E a coisa começou a se multiplicar então. Hoje nos Estados Unidos existem números não muito exatos, mas em torno de 400 a 500 mil pessoas que praticam o planejamento financeiro. Puxa. Dessas, em torno de 70 mil, são certificados por essa designação Certified Financial Planner, que é reconhecida mundialmente como o topo de linha, vamos dizer assim, né, em termos de profissionalismo, de padrões de ética e tudo mais. Você na Ásia tem uma concentração extremamente forte, um segmento muito desenvolvido, né? E o Brasil chega aí entre os primeiros 10, hoje em torno de mais ou menos 2.400 certificados, fora outros planejadores financeiros. A profissão em si ela não é regulamentada por enquanto, mas em crescimento amplo. O Brasil é um dos países onde o número de planejadores financeiros mais cresce em termos percentuais, e numericamente onde mais cresce é na China. É uma realidade muito diferente, obviamente. Poxa, e até acho que é interessante comentar que você acabou de voltar de um grupo de estudo, né, que você faz anualmente. Vocês foram para Boston esse ano, o Leanderson inclusive participou, né? Então, queria que vocês trouxessem um pouco também de experiência do que vocês viram lá em relação a essa profissão, ao planejador financeiro nos Estados Unidos, e vocês acham que tiveram oportunidade de conversar com planejadores de todo o mundo, né? Perfeito. Eu até vou querer que o Leanderson fale um pouco mais. O grupo de estudos é um pouco menina dos meus olhos, eu chamo de hobby. Eu faço uma vez, um hobby bem intenso, como o Leanderson viu, dessa vez que nós tivemos juntos. Bastante corrida. Eu tenho feito, é a 8ª vez que eu faço para os Estados Unidos, fiz uma vez para a Europa. E é muito interessante. Nós temos grupos cada vez de uma composição diferente de pessoas. Normalmente a maioria são pessoas que atuam na área, eu tenho interesse pela área, mas nem sempre, mesmo essa vez também tivemos 2 pessoas que estão na outra ponta, mas que estão pensando em interagir mais com essa área profissional de alguma forma ou de outra. E o lema é aprender e conectar-se, learning and networking. Esse é o lema, no fundo, que a gente procura. Leandro, talvez você queira falar um pouco mais. Sim, acho que é bem interessante, foi bem interessante a experiência, né? Primeiro que Boston é a segunda cidade que tem o maior número de concorrência entre planejadores financeiros, é a maior concentração. Nós ficamos 4 dias visitando algumas empresas, na verdade algumas empresas de referência, né? Então, de modelos bem diferenciados, e depois até a participação no congresso do FPA, que é a Associação Internacional de Planejadores Financeiros. Bem interessante, americano. Então, na verdade, acho que a experiência é bem válida, principalmente pela sensação de você enxergar 20, 30 anos à frente no mercado. Então, quando a gente chega lá aos Estados Unidos, quase 400 mil profissionais, 70 mil certificados,
é um mercado que começou 30 anos atrás. Então, com as empresas que nós conversamos, a gente identifica que 30 anos atrás começou a ter uma certa inclinação, há 15 anos atrás inclinou esse movimento. Hoje, 40% dos americanos entende o que é o serviço de planejamento financeiro, 98% dos americanos não investem em banco, então ou tem assessoria de planejamento financeiro ou de um independent advisor, que seria hoje como nosso agente autônomo aqui no Brasil. Que aqui é totalmente o oposto, né? Aqui Todo mundo está acostumado a investir pelo banco. Aqui é os Estados Unidos de 30, 40 anos atrás. Então, hoje, 99% dos brasileiros hoje investem em bancos. E 4, 5 bancos concentrados, que é uma questão hoje natural justamente de ter o mercado ainda evoluindo, né? Instituições vindo e aparecendo para ter essa oferta de serviços diferentes, produtos diferentes. Mas o mais interessante, nós visitamos uma empresa que chama Ameriprise. Então, a Ameriprise é a maior empresa, na verdade, de planejamento financeiro. Eles têm 10 mil profissionais só nessa empresa. 10 mil planejadores ali. Atendem 2 milhões de americanos, tem 800 bilhões de dólares de custódia. Então, só para nível de comparação, o Itaú tem um pouco mais de 50 bilhões de dólares sob custódia. Então, se você juntar as maiores instituições hoje no Brasil, dão uma empresa parecida com uma empresa que não é nem banco, lá de planejamento financeiro. Então, é bem interessante entender o modelo, entender como o americano já está, como a gente até comenta, né, Tobias, alfabetizado financeiramente. Então, já tem esse nível de educação e entender um pouco mais que tem que acumular para poder aposentar. Algumas premissas que para o brasileiro ainda é tabu, lá já fazem parte da cultura. E é por isso mesmo que o mercado avançou rápido lá. Tem outros mercados também, como Canadá, como China, que também tem uma boa relevância, mas hoje os Estados Unidos é uma referência para nós. Sendo que acho que duas coisas interessantes. Uma, quanto ao tamanho, acho que é importante desmistificar. Aqui no Brasil nós temos a tendência sempre a achar que grande, big is beautiful, que tudo que é grande é referência. E lá nós tivemos a ocasião de visitar uma empresa que nem essa, mas também tivemos a ocasião de... Uma das visitas mais inspiradoras, talvez, foi num lugar 20, 30 quilômetros fora de Boston, no escritório de duas pessoas. Exato. Onde existe uma planejadora e um planejador financeiro, com a esposa do planejador é assistente. Acabou. E que puseram foco um pouco em outros aspectos do planejamento financeiro, muito mais na qualidade de vida, etc., deles próprios e dos clientes, e atraem outro tipo de público e conseguem servir outro. E isso talvez me dê a oportunidade de fazer mais um paralelo com o tamanho. É claro que você não é mais hoje um serviço exclusivo para rico. É óbvio que você, com meios diferentes, tem possibilidades diferentes de fazer coisas. Não dá para você comprar uma Lamborghini necessariamente à vista quando você tem dinheiro para comprar um Fusca em 60 vezes. Mas os dois têm 4 rodas e um motor. Os dois te levam ao mesmo destino. Então, acho que é um pouco essa discussão. São modelos bem variados, né? Então é interessante que você tem empresas de grande escala, como as que eu comentei, empresas médias, empresas pequenas que são 1, 2 planejadores, ou uma família que atende um grupo de famílias numa cidade do interior. Então, ou seja, na cidade do interior, em Boston, tem assessoria financeira, planejamento financeiro, e não existe nenhum modelo, na verdade, correto. Existem aspirações, mas que muitos profissionais acabam indo para esse mercado, escolhendo o seu nicho e atendendo, aí conseguindo atender milhões de americanos. Eu acho que o mais interessante de perceber disso que vocês estão falando é que no Brasil a gente tem um espaço muito grande ainda para essa carreira crescer. Sim. Né? E eu acho que é até interessante quem está nos assistindo perceber que tem espaço também para quem quer se tornar um planejador financeiro. A gente tem ainda um mar de oportunidades talvez surgindo no Brasil, justamente vendo o tamanho do mercado que isso já é lá fora e que realmente, como o Tobias falou, você também, Leanderson, todo mundo precisa. Né? É uma coisa de não é para rico, só quem tem mais de milhões no banco. Todo mundo tem desafio financeiro, todo mundo tem que lidar com essa ferramenta dinheiro e existe um especialista, um planejador financeiro para ajudar, mesmo quem está até endividado muitas vezes, a se reorganizar. Muito bacana. Então, agora vindo para o Brasil, né, falando dessa oportunidade que a gente tem no Brasil, ou esse cenário, já existe essa profissão do planejador financeiro no Brasil? Tobias? Eu queria fazer mais um gancho, voltando, eu estou parecendo político, né, que eu sempre volto para a pergunta anterior, mas é só sobre essa questão de ter ou não ter, rico ou pobre, que é uma discussão um pouco relativa, o que é rico e o que é pobre, mas muitas vezes a gente também esquece de que os problemas de quem tem dinheiro ou de quem não tem dinheiro, de quem tem muito, de pouco, só mudam de tamanho. Os problemas são muito similares, então
na minha experiência, o planejamento financeiro é tão necessário quanto para quem é abastado que para quem não é. Então também não há, às vezes a gente acredita só que porque tem patrimônio que o planejamento deixa de ser necessário. E lembro um exemplo ilustre da nossa história brasileira, que é o Sr. Gingler, falecido Sr. Gingler no Rio de Janeiro, que viveu mais tempo do que o dinheiro dele, apesar da fortuna familiar. Então acho que é uma coisa sempre da gente se lembrar. Se diz que a situação ideal de planejamento é quando o seu último real foi embora um dia depois do seu velório, né? Então, ou com o velório, enfim, que você tenha o justo o suficiente. Esse seria, vamos dizer, o ideal, respeitando todos os seus desejos e suas prioridades que você colocou em vida. Legal. Só cortando um pouco, o Tiago está perguntando qual o valor que esses consultores cobram em média, o Aderbal também perguntando qual o valor, mas só falando para vocês, isso já está na minha listinha de perguntas aqui para eles, vou deixar mais para o final, para a gente seguir uma sequência lógica de falar da profissão e depois entrar nos detalhes da atuação mesmo. E o Pedro, depois a gente pode retomar também, está perguntando, quero ser um planejador financeiro, como faço para começar? Né? Então, Leanderson, como que você vê hoje essa profissão no Brasil? O que você vê, como é que está? Você que já é um planejador, Tobias também é, eu sou um planejador aqui no Brasil, como é que você vê o cenário para essa profissão? Bom, como o Tobias tinha comentado, hoje nós temos 2.400 profissionais certificados. Então, no Brasil, 70% deles hoje atuam em grandes instituições financeiras, então bancos e outras empresas que atuam com investimento. 30% são independentes. O que é independente? É aquele profissional que ou criou a sua própria empresa, ou ele atende sozinho, ou atende com um grupo, né, de sócios. E é uma coisa bem interessante, que a gente acabou discutindo também lá nesse bate-papo com as empresas, né, em Boston, que hoje no Brasil nós temos uma grande oportunidade. Então, o mercado brasileiro, então, na minha visão, existe nos próximos 5, 10 anos, deve ter um crescimento relativamente alto do profissional. Acho que já é um crescimento. O Brasil é o país que mais cresce no número de profissionais. O cenário brasileiro, assim, na verdade, o cenário, né, não sei se é bom ou ruim, né, mas hoje o cenário brasileiro, do ponto de vista da profissão, ela, de certa forma, ajuda. O número de profissionais que foram procurados e o crescimento de profissionais em 2008 nos Estados Unidos cresceu muito além, muito mais rápido do que os outros anos, justamente por causa da grande crise que teve em 2008 do subprime. Puxa. Então, hoje o brasileiro está um pouco mais sensível a escutar e discutir sobre finanças. Quando ele olha no jornal, por exemplo, alguma questão de finanças, inflação, ele começa a ficar mais curioso para entender, até porque vai impactar, já impacta diretamente, mas agora um pouco mais forte, né? Então, existe uma grande oportunidade hoje no Brasil para quem quer atuar como planejador financeiro ou quem quer desenvolver esse modelo de negócios ou essa carreira, justamente pela questão do tamanho do mercado que nós temos. Temos hoje milhões de brasileiros, um serviço que ainda está iniciando, e se a gente olhar um pouco do histórico de outros países mais evoluídos, dá para perceber que esse movimento dos próximos 5, 10 anos deve se acelerar. Tobias? Eu acho que é importante mencionar aqui o IBCPF, o Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros, que Sim. eu diria hoje é a referência nessa profissão no Brasil. Existem inúmeros planejadores financeiros, a profissão não é regulamentada. O que é regulamentado, sim, por lei, são certas atividades que muitos planejadores financeiros acabam exercendo também. Como distribuição de produtos, como aconselhamento, como gestão de patrimônio, que aí são coisas muito específicas, seguros, que a área imobiliária, que então são regulamentados por uma CVM, SUSEP, etc., por os órgãos reguladores competentes. Algumas atividades são autorreguladas através de uma ANBIMA, que seja, etc. A tendência é de que cada vez mais, ou seja, um dos objetivos até do FPSB, que é vamos dizer, a entidade mãe do CFP no mundo, do Certified Financial Planner, é de que essa profissão de planejador financeiro pessoal venha a ser reconhecida nos próximos 10 a 15 anos mundialmente. Isso é um objetivo aí para o qual se está trabalhando. Isso vai implicar também a regulamentação, obviamente, de alguma forma. A questão de achar que é sempre difícil achar a medida certa, suficientemente regulamentada para poder ser reconhecida e dar segurança ao público consumidor, né? Garantias de qualidade, vamos dizer, mínimas. E você sempre vai ter diferenças individuais, tanto entre pessoas como entre empresas, também em cima disso. Como você também colocar estándares mínimos para a profissão. Então, eu acho que isso... E o desafio é também não regulamentar tanto que a profissão se torne inviável, como você tem alguns países onde o gargalo
regulamentório ficou tão forte que hoje um indivíduo praticamente não consegue mais agir por conta própria por causa do tempo que ele precisa investir para atender a essas exigências regulamentórias. Acho que esse é o desafio. Então, voltando ao IBCPF, talvez depois dê para você inserir em algum lugar o link. Acho que é o endereço de referência hoje para qualquer pessoa no Brasil que queira aderir a essa profissão. De novo, como o Leanderson já falou, não importa muito a origem. O Leanderson de origem é engenheiro, eu de origem sou hoteleiro. Outros vêm da área financeira, da economia, de direito. Então, temos hoje inúmeras origens de profissionais de várias áreas que se interessaram e que, é claro, cada um vai ter que botar o seu quê de estudos. Existe uma questão muito importante que é a educação continuada, né? É que nem o advogado, o médico, a vida nunca acaba. Até você parar de trabalhar, você sempre tem que estar estudando, se atualizando, aprendendo coisas novas, e a ideia do grupo de estudos também vai nessa direção da gente abrir a cabeça, olhar além do nosso próprio umbigo, saber que o mundo não acaba nas fronteiras brasileiras, ele vai bem além disso, e que essas possibilidades são abertas a todos. Tá, então você falou que quem quiser pesquisar um pouco mais sobre essa carreira, um bom site seria o do IBCPF, justamente para que hoje seria a grande referência no Brasil para a certificação dos planejadores financeiros. Com certeza, uma referência com credibilidade, que não exclui ninguém, ela é inclusiva. É claro que existe um foco, a gente tem duas figuras lá dentro, e eu não falo aqui como representante do IBCPF, falo simplesmente como um dos associados, e que aprendeu a respeitar muito essa organização, pelo profissionalismo com o qual ela é levada. Você tem o corpo associativo, que é muito importante para quem já está ou para quem pensa em estar mais próximo dessa profissão. Então você pode ser associado sem ser profissional, sem estar certificado, né? Ou então, e principalmente também para quem já está certificado, de novo a parte de aprendizado e relacionamento, né? Learn Networking. O site é www.ibcpf.org.br. Perfeito. Então, para quem quiser, se não, volta e pergunta para você depois. Legal. Leanderson, a gente está falando do planejador financeiro, mas a gente escuta muito essa comparação com o coach financeiro. Então, qual que é a diferença entre um planejador financeiro e um coach financeiro? São duas figuras bem parecidas. O coaching financeiro, ele tem um trabalho educacional, na verdade um trabalho educacional, então ele vai estar ali próximo dessa família durante um certo período, pode ser uma palestra única, pode ser um período onde ele vai ensinar ou transferir um pouco do conhecimento da questão de fluxo de caixa, enfim, algum panorama ali do planejamento financeiro. E o planejador financeiro, ele é uma figura que não só ele faz essa parte educacional, como é uma parte também de implementação e acompanhamento, vamos dizer, mais profundo, vamos dizer assim. Então, o planejador financeiro é que nem o papel do personal trainer. Ele vai acompanhar por muito essa família na execução, integrando uma série de soluções, e o coach financeiro ele tem um viés um pouco mais para educacional. Seria parecido, em muitos momentos nós temos algumas palestras, por exemplo, que são dadas em empresas, que são mais do cunho educacional. Você sensibiliza as pessoas do assunto, do tema, mas muitas vezes as pessoas precisam assimilar aquilo e executar sozinho. E o planejador financeiro ele já tem um cunho muito mais de acompanhar essa família, seja por um período determinado. Certo. Então, um é um cunho mais educacional, outro é um pouco mais de execução, mas os dois são figuras bem próximas, vamos dizer assim. O planejador financeiro ele tem dentro dele também um coach financeiro. Com certeza. Complementa, né? E aí, Tobias, sabendo agora do planejador financeiro, né? Então, a família procura um planejador financeiro. Tem diferença entre ele ser certificado ou não certificado? Eu sou suspeito para falar porque eu sou certificado e faço parte do IBCPF. Então, brincadeiras à parte, eu acredito que é que nem você comprar um produto eletrônico sem marca nenhuma, que você vai pagar talvez um pouco mais barato, você não vai saber a origem, etc. Pode ser que funcione tão bem quanto, como pode ser que não. Ou você comprar uma coisa com uma marca que também não é garantia que tudo sempre vai dar certo, mas existem alguns atributos. Então, alguém para ser certificado, eu vou falar especificamente da certificação Certified Financial Planner, você tem certos atributos, nós chamamos de 4Es, que é a educação. Então, você tem que ter um mínimo de educação. Começa com a educação normal, você tem que saber ler e escrever, que a gente ri, mas não é óbvio. Né? E ter um mínimo de cultura geral, história, para poder botar geografia, etc., para poder botar as coisas em contexto. Né? Eventualmente, educação universitária que não é obrigatória, mas que vai te dar certos créditos a mais de você poder assessorar melhor uma família.
mas não é necessariamente, muitas vezes a escola da vida é tão importante ou mais importante do que a universidade em si. Né? A universidade da vida também conta. Você tem que ter experiência relevante, que é o segundo E, experiência relevante no trato com pessoas. Se você não sabe tratar com pessoas e não sabe tratar minimamente com números, é muito difícil você trabalhar nessa área de alguma forma. Você precisa se relacionar, você tem que ter empatia, você tem que conseguir, como o Leanderson falou, fazer a anamnese, quer dizer, captar o que realmente, aonde o sapato está apertando e por que é a orelha esquerda que dói e não a direita, em termos financeiros. Então 95% é ciência humana, né? É isso aí. Apesar de E ter só 5 a matemática 6% realmente do sucesso está determinado por fórmulas e modelos exatos. O resto é comportamental. Relacionamento comportamental é isso. Né? Você está falando dos E's, os 4 E's. Os 4 E's. Então nós falamos de educação, falamos de experiência. No caso da certificação, você tem que passar pelo exame. Um exame que quem fez, tanto o Leanderson fez mais recentemente do que eu, é puxadinho. Nós temos um pass rate, quer dizer, o número de aprovação relativamente baixo. Então, de 30% dos candidatos que fazem a prova completa conseguem ser aprovados direto em todos os módulos. Então, e a ideia não é facilitar, também não é questão de pegadinha, mas realmente é muito abrangente com uma certa profundidade. Não é um especialista, mas como alguém já mencionou, um multi-especialista. Então você tem que saber bastante de muita coisa. Não tem que saber tudo, mas bastante para poder até interagir com o profissional mais experiente do que você em outras áreas. Né? E tem o último E, que ética, né? De ética, que é absolutamente relevante. Então, além de você assinar um termo de ética pelo qual você confirma que você não tem nada que te desabone em relação à ética, você se também compromete com um código de ética bastante parrudo, que está disponível para o público. Tem todo o mecanismo de denúncia se um profissional vai contra o código de ética, que em última instância pode levar à cassação da licença de usar essa marca. Né? É claro que tem que fazer sentido, não é uma denúncia anônima, não é uma denúncia leviana, não é uma denúncia sobre alguma coisa que você não pode responsabilizar alguém, que nem uma garantia de performance, por exemplo. A menos que essa pessoa garanta performance, mas dificilmente alguém faz. Perfeito. Acho que até complementando a questão da certificação e da certificação, eu diria que é um bom nivelamento técnico. Então, a parte do exame, propriamente dito no caso, independente da origem do profissional, se ele veio da engenharia, da área jurídica, do mercado financeiro, psicologia, seja qual for, a pessoa, acho que é uma premissa básica para ser planejador financeiro. Algumas premissas. 1, tem que lidar com pessoas. Então, 2, tem que saber fazer esse coaching, ou seja, conseguir fazer com que a família tenha um raciocínio e vamos dizer, a análise ali de dentro para fora para entender qual que é o contexto ali, qual a problemática, e daí sim ela conseguir enxergar um pouco mais à frente, então fazer a família enxergar esse contexto. E aí a questão do nivelamento técnico. Então, o nivelamento técnico, obviamente, a gente vai ter um conhecimento matemático, financeiro, que, de certa forma, vai ter que ser utilizado de qualquer forma, e aí a prova e a certificação também consegue auxiliar na questão desse nivelamento técnico, independente da origem. Talvez complementando ainda, acho que tem, de novo, para não assustar ninguém, quer dizer, quem é atrás... Pegando o exemplo pessoal, eu nunca me considerei um homem de números. E quando me falaram, mas o que você vai fazer em wealth management, em administração de riqueza, no começo eu tive que aprender bastante, mas é que os números, como o Leanderson disse, são talvez 6% da história. Exato. O resto é muito importante. Então, se você não é o especialista em números, o gênio matemático, isso não te exclui do rol dos planejadores financeiros. Alguma sensibilidade com certeza não atrapalha. E se você é a pessoa que tem mais dificuldade na interação com outras pessoas para entender, você talvez é a pessoa certa para trabalhar dentro de um grupo de pessoas, onde alguém outro faça essa parte da interação, porque nenhum de nós sabe cobrir todos os aspectos, nenhum de nós consegue criar empatia com todo mundo, ganhar a confiança para a gente ter essa troca, que eu tenho uma palavra que não caiu ainda hoje, nesse nosso bate-papo de hoje, que é a questão de confidencialidade, de sigilo. Quer dizer, nós tocamos em questões extremamente particulares das vidas das pessoas, e nós temos que, independente de qualquer lei ou qualquer coisa de obrigação, nós temos que saber tratar isso com confidencialidade. E não ficar na primeira conversa de boteco de esquina conversando sobre isso. Perfeito. A gente até comenta, na própria GFA a gente comenta o seguinte: se o planejador financeiro ele não estiver preparado para sentar na frente de uma família e discutir com ela, e está preparado para escutar e até a família chorar na sua frente por alguma questão, algum problema, seja lá o que for,
talvez não seja Não o seja caminho o do planejador perfil. financeiro. Então, aquele cara matemático, robozinho que vai lá. E isso porque tem muitos planejadores que adoram matemática, mas tem esse lado. Mas se for só matemática, aquela pessoa que sabe fazer exatamente uma carteira, uma análise, uma matemática perfeita, ele não vai fazer um algoritmo para ver como é que a família vai parar de chorar. Mas Então, trabalha ou em seja, equipe, né? Mas vai trabalhar em equipe. Então, de repente, uma pessoa que vai analisar, de repente ele faz um back da análise. Acho que é bem importante também lembrar que o planejamento financeiro, ele é um grande colegiado, é um networking. Então, todos os planejadores financeiros, eles não trabalham sozinhos. Então, eles precisam de outros profissionais em volta para complementar justamente aquele conhecimento que ele não tem. No nosso caso, a gente trabalha com colegiado, então a gente tem cada planejador financeiro nosso tem um viés, vamos dizer assim, de expertise, e aí sim a gente vai se complementando para aí sim ter uma solução ótima ali para cada família. Né? Talvez até complementando, mesmo profissionais independentes, como é o Tem meu bastante caso. complemento, né? Então, Como é que é? tem bastante complemento, né? Com Tem certeza. bastante, é um assunto vasto. Com certeza. Então, mesmo profissionais absolutamente independentes acabam se juntando, formando as suas redes Exato. com De outros contato. profissionais de contatos. No meu caso, absolutamente sem interessamento financeiro, quer dizer, eu trabalho sem comissionamentos nesse caso. Não quero rebates, não é isso, mas eu preciso da ajuda deles, porque são pessoas que sabem fazer coisas que eu não sei. Então, o que está no centro da história é o cliente. E tem um lema dentro até do Código de Ética do IBSPF, que é cliente em primeiro lugar, é o primeiro item. E é isso que a gente tem que entender. Sem o cliente não tem... Legal. E se eu como cliente, sabendo que tem todos esses requisitos para se tornar um planejador, eu como cliente quiser pesquisar um profissional certificado, o que eu tenho que fazer? Eu me repito, eu acho que em termos de Brasil, provavelmente um dos bons lugares... Bom, vamos começar por Google, né, que é qualquer outro instrumento de pesquisa. Segundo ponto, eu diria de novo o site do IBSPF. Lá você vai encontrar uma relação de todos os planejadores financeiros certificados e depois você procura referências, sugiro procurar referências sobre as 2, 3 pessoas que você acha que podem corresponder ao seu perfil. Mas procure informações, procure referências. Como são assuntos sigilosos, não vai ter referência normalmente de clientes especificamente, são questões muito pessoais, né? Sim. Você tem um complemento a isso? Não, acho que é isso mesmo. No site eu acho que é... No site tem a lista de todos os profissionais certificados e a forma que ele atua. Legal. Leanderson, acho que você é um exemplo dessa pergunta que eu vou fazer, mas a gente falou do perfil do planejador financeiro, pode ter perfis diversos, mas necessariamente o profissional em algum momento da vida dele tem que ter passado por um banco, tem que ter trabalhado em banco para se tornar um planejador financeiro? Bom, quando eu imaginei que ia ser um planejador financeiro, então quando eu vislumbrei que eu ia ter uma mudança de trajetória ali na carreira, eu me perguntava muito isso. Será que eu vim da engenharia, trabalhei com telecomunicações, trabalhei na área de energia, apesar de ter um gosto por finanças pessoais e ali já ter essa discussão a longa data com algumas pessoas, mas era um hobby. Então, acho que meu hobby era justamente isso. Eu nem imaginava que ia ser uma profissão. E eu me perguntava muito isso, se era para ter passado num banco ou não. Com certeza não. Então, com certeza não. O planejador financeiro ele pode vir de qualquer mercado, não precisa vir nem da área de exatas. Então, o planejador financeiro, ele, como eu disse, a premissa é justamente conseguir entender muito bem uma pessoa, como um consultor de empresas também, que pode ter vamos dizer assim, uma visão holística e diversa. Não é necessário passar por banco, não é necessário passar pelo mercado financeiro. Talvez nem a premissa do investimento, conhecimento de investimentos, por incrível que pareça. Investimentos, a gente até comentou no outro vídeo, representa 1/10 do tempo que a gente discute dentro de um planejamento financeiro. Então, e eu posso buscar um profissional que é muito melhor do que eu para falar sobre isso. Então, a ideia é justamente você enxergar a família, entender o que ela precisa e criar soluções e estratégias em cima disso. Então, o perfil de fato não é. Eu posso dizer na prática, com propriedade, que não precisa passar por um banco. O Big Money, aqui no chat do Infomoney, está falando assim: sou fascinado por esse mundo do planejamento financeiro, estou saindo da TI, acho que mais de ser a área de TI, e migrando para essa área. Sim. Tenho 2 certificações, ele está falando, CPA 10 e CPA 20. Okay. E agora ele está estudando para o CEA, ambos da Ambima. Ele está perguntando se ele está no caminho certo. Eu acho que ele, com certeza, qualquer estudo é válido, e eu imagino que o CPA 10 e CPA 20 ele fez por obrigação,
né, de alguma forma, ou mais relacionado, pensando numa carreira dentro de instituições onde isso são as licenças. Tem que fazer a diferença entre uma licença e uma certificação. Então, CPA 10, CPA 20, etc., são licenças para você poder exercer certas coisas. É obrigatório, né? É obrigatório, que nenhum agente autônomo para certas coisas, ou, né, etc. Exato. Agora, já o CFP não te dá direito legalmente a nada por enquanto. Eu sei que o IBCPF tem conversado com reguladores como CVM e outros nesse caminho, mas hoje não existe isso. A tendência de que o CFP talvez venha a ser reconhecido como um conjunto dessas licenças, de alguma forma. Certo. Não sei lhe antecipar como é que vai ser isso, mas enfim, essas são discussões que estão em andamento. Então, voltando ao caso como desculpa, eu não peguei o nome? Big Money. Do Big Money. Eu acho que o caminho é certo. Eu lhe recomendaria de olhar com carinho a duas certificações, uma com certeza o CFP. Se você procura mais, você tem esse fascínio pelo lado do relacionamento com as pessoas, de entender e querer ajudar as pessoas e as famílias, acho que é muito isso, de uma forma ou de outra, independente da sua especialidade. E se você tiver um viés mais técnico e quiser também aprofundar mais um pouco a parte de investimentos, etc., tem o CA que você já está fazendo, talvez tenha o CFA mais tarde, e tem outras certificações interessantes no mundo de muita penetração, muito bem reconhecidas. Ótimo. Entrando agora nos desafios da profissão. Sim. Então, como ele deu de exemplo aqui, quero me tornar um planejador financeiro, fui atrás da certificação, estudei, enfim, realmente me preparei para me tornar um planejador. Sim. Quais são os desafios que eu vou enfrentar nessa profissão, Leanderson? Eu acho que tem dois grandes desafios, né? Então, da mesma forma que a gente tem uma grande oportunidade hoje no Brasil para esse mercado, que está iniciando, eu digo indústria, porque de fato é uma indústria de serviços, né, no caso financeiro, que está se iniciando agora. Então, apesar de ter essa oportunidade, tem também dois grandes desafios que eu enxergo. Um é a questão do mercado. Então, por experiência nossa, hoje a gente atende quase 300 famílias, e quando as famílias ou as pessoas chegam para conversar com algum planejador financeiro nosso, essa família entende o que é o planejamento financeiro e ela acaba seguindo, vamos dizer assim, com o processo e com o serviço. Então, o desafio é trazer brasileiros para conversarem com planejadores financeiros. Então, na verdade, o brasileiro ainda não é da cultura do brasileiro pagar por um advice, pagar por uma consultoria, pagar por um profissional para discutir com ele uma estratégia. Até talvez pelo paradigma de achar que isso é para grandes fortunas, etc. Então, um primeiro grande desafio é justamente a alfabetização, a educação financeira do brasileiro, dele entender o que é o planejamento financeiro. Então, esse é um movimento que está sendo feito, a IBCPF e outros profissionais do mercado que já estão atuando de levar cada vez mais o que é serviço. Acho que até esse bate-papo aqui é um pouco disso. E o outro grande desafio é justamente isso, que é o profissional para ele desenvolver a carreira dele. Então, hoje, como no Brasil não tem um benchmark, não tem uma referência ainda de quanto cobrar, como cobrar, qual modelo que eu vou fazer, eu vou cobrar por hora, eu vou cobrar por um pacote, eu vou cobrar pelo acompanhamento, que tipo de ferramenta que eu vou utilizar. Hoje no Brasil ainda são poucas ferramentas que existem, como nos Estados Unidos tem uma vasta coleção ali de ferramentas de N tipos para poder modelar o planejamento financeiro. Então, é um mercado que está iniciando, então por isso que tem muita dificuldade para encontrar esse tipo de informação. Então, acho que cada vez mais esse tipo de informação, e eu acho que as boas práticas sendo compartilhadas acabam criando essa questão de conhecimento, né, ali do network dos planejadores financeiros, mas eu acho que quando o brasileiro começar a entender o que é o serviço e profissionais verem que os brasileiros estão começando a procurar esses profissionais, né, esse serviço, aí eu acho que o mercado começa a inclinar um pouco mais rápido. Eu acho que até vale a pena citar aqui para o pessoal saber, Leanderson, do grupo que se reúne periodicamente, sim. Que eu e você fazemos parte também, né? Uhum. Desse grupo que se reúne, a gente tem o grupo no LinkedIn e se reúne periodicamente justamente para trocar esse networking, né? A gente está bem focado em conseguir conectar e fazer esse network com os profissionais para todo mundo se ajudar. Acho que o mercado, primeiro, a indústria tem que se ajudar, tem que se desenvolver para aí sim todo mundo começar a desenvolver o seu modelo. Então, nós criamos um grupo há algum tempo atrás, alguns meses, que chama Meetup de Planejadores Financeiros. A gente se encontra a cada 2 meses, planejadores que podem estar em banco, não estão em banco, pessoas que não têm ideia o que era a profissão, mas até como o Big Money ali tem interesse em conhecer um pouco mais a profissão. A gente se encontra presencialmente, mas escute também no LinkedIn. Acho que até deixo o convite para todos, acho que no final, quem tiver interesse pode mandar um e-mail no contato@gfai.com.br.
E a gente manda um convite, não paga nada ali para participar do grupo. É um grupo para discutir boas práticas, o que cada um está fazendo, o que cada um está enxergando. Porque quanto mais informações concentradas a gente conseguir compartilhar ali entre esse grupo, com certeza a gente vai conseguir ajudar todo mundo que já está na carreira para melhorar o serviço, ou quem está querendo entrar e desenvolver essa carreira nessa área. Perfeito. Tobias, existe um plano de negócio para quem quer se tornar um planejador financeiro? Eu acho que eu vou abordar um pouco a questão, vários pontos. Em primeiro lugar, eu acho que complementando a sua informação dos grupos que você mencionou antes, acho que é importante voltar ao IBCPF, onde você pode ser associado em pessoa física ou jurídica, existem as possibilidades, mas principalmente física não certificada, que é uma rede de relacionamento muito grande, que interage muito bem, inclusive, com o grupo que você formou na GFI. Por exemplo, estudantes, né, que estão iniciando uma carreira e estão vislumbrando, por exemplo, esse tipo de carreira, então pode se associar. Fala das palestras. Tem palestras, tem eventos de educação continuada, que é um ponto fundamental, e acho que um dos desafios maiores, que complementando os que você já colocou, é a educação de forma geral. Nos Estados Unidos você tem em torno de 2.000 faculdades que oferecem algum tipo de curso entre graduação, pós-graduação ou doutorado ligado à área de planejamento financeiro. No Brasil existe nenhuma. Existem cursos preparatórios para fazer o exame, só. Ponto. Exato. Né? Então, agora tem a boa novidade é que a nível de governo foi decidido agora trazer a matéria de planejamento financeiro ao nível de escolas. Então, essa é uma iniciativa nova que a gente saúda com, assim... O ENEF, né? É, o ENEF. Estratégia Nacional de Educação Financeira. Exatamente. E que vai trazer, não sabemos ainda de forma, com que escopo, mas está começando a discutir isso, levar isso para... Não sei se vai ser a nível primário, secundário, mas enfim, vai entrar. E é um ponto fundamental. Nós que temos filhos, eventualmente, já sabemos que começa desde a criança com 5, 6, 7 anos, a gente começa a discutir a questão de mesada, como gerir isso e como não simplesmente dar dinheiro, mas começar a ensinar a usar esse dinheiro, a fazer escolhas, a formar poupança, a investir a sobra e etc, etc. Né? Voltando à sua pergunta... Só destacando alguns números que eu peguei, você falou do interesse não só dos planejadores financeiros, mas também da pessoa física em geral, num instituto como o IBCPF, né? O IBCPF hoje no Facebook tem 4.367 pessoas acompanhando, ou seja, um número bem maior do que pessoas certificadas realmente. No LinkedIn, o IBCPF tem 2.247 pessoas também. E no grupo CFP Professional Brasil, 1.900 também no LinkedIn. Então, acho que isso é bem relevante colocar o número de acompanhamento, né, desse tipo de instituição que está surgindo relacionado a planejamento financeiro. Mas a pergunta, Tobias, é para o profissional, existe um plano de negócio para quem quer se tornar um planejador? Eu acho que o primeiro lugar é estudar, é se informar se é realmente isso que quer, ver quais são os prós e contras, quais são os desafios, quais são as obrigações e necessidades, e depois se preparar para isso. Ou seja, para a pessoa atingir, eu sugiro que qualquer um que queira entrar realmente nessa área, procure sim ter um nível de excelência, e ela leva através de uma certificação, e no Brasil hoje, e mundialmente, o Brasil tem a sorte de ter a certificação referência mundial, que é o CFP. Nem todos os países têm, acho que hoje são 27 países que têm isso, salvo engano. Então ainda está em expansão, franca expansão, mas enfim, o Brasil já tá nesse grupo. Então, aquilo que sim é o primeiro passo. O segundo passo é você pensar que tipo de existência você quer. De novo, não tem certo ou errado. Nós falamos do exemplo da nossa experiência em Boston. Então, você tem alguém que se sente muito à vontade estando num banco grande, numa instituição financeira grande com 80 mil funcionários, globalmente presente e oferecendo uma gama de produtos próprios ou de terceiros muito grande, etc, etc. Então, tem gente que aliás já foi minha vida também, em certo momento, foi ótimo. Né? Existem pessoas que são empreendedoras, que olhando, assim, que montam uma empresa com um enfoque claro, que me parece que tem o lado do cliente final, mas tem o lado de apoio ao profissional que está emergindo no país. Existem profissionais que preferem, em algum momento, estar num grupo menor, que nem eu mesmo, ou que nem alguns exemplos que nós visitamos nos Estados Unidos, e que se apoiam em outros tipos de redes. Então, o plano de negócio, acho que leva por aí. Depois você tem que saber o que é viável, o que é compatível com os seus sonhos. Ou seja, com a questão de equação financeira. Se eu quero ter um certo tipo de vida, eu tenho que ter um certo tipo de remuneração. E como orientação disso, um dos grandes desafios do Brasil é o reconhecimento pelo público do valor do processo. O brasileiro ainda é muito focado em cima de produto,
Ou seja, se eu entrego um relatório para ele de 20 páginas, ele acha que eu sou bom. E se ele for com papel 4 cores, tudo brilhante, eu sou melhor ainda. Se eu entregar isso dentro da minha Ferrari, então eu sou fantástico. Né? Agora, o processo, as horas que a gente leva para conversar, para entender, para requestionar e para chegar à conclusão daquilo que talvez esteja escrito em 1 ou 100 páginas, isso que é o valor, o que tem valor. E que tem que ser remunerado no final. Não, e acho que é até interessante, essa pergunta eu fiz um pouco parecida para um grande executivo de uma das empresas que nós visitamos. Na verdade, um executivo de uma grande empresa lá, uma das maiores. E é justamente isso, ele falou, não existe modelo. Então lá tem dezenas, centenas de empresas e não existe modelo. Existe, se um profissional, por exemplo, ele quer entrar no mercado e falar qual o modelo de negócio, primeiro ele tem que entender qual a aspiração dele. Ele quer atender que tipo de nicho de pessoas, por exemplo. Pessoas com fortuna, sem fortuna, pessoas jovens, com mais idade, local ou remoto. Então, ele quer atuar sozinho, com 2, 3 parceiros, ou criar uma escala maior. Então, são tantas variáveis, ele primeiro tem que entender o que ele quer. Então, ou seja, qual que é o lifestyle, o que ele gostaria, por exemplo, de onde ele gostaria de estar daqui a 10, 15, 20 anos. Se ele quer daqui a 20, 30 anos estar com uma carteira de clientes que ele atende tranquilamente, sozinho, ótimo. Se ele, de repente, ele quer criar uma empresa onde nem ele talvez atue como planejador financeiro mais, mas que ele tenha ali treinado e estruturado uma escala maior, e é isso que ele quer ver lá na frente. Então, acho que é isso. Não existe modelo, pronto. Existe justamente isso, se preparar, dependente do nicho e da forma que vai querer atuar. De forma realista, não adianta se iludir, porque você vai fazendo desserviço para você mesmo e para os seus clientes. E existe um ditado muito bem que os americanos usam, que ninguém consegue ser tudo para todo mundo. Tá. Então você tem que saber qual que é o seu nicho ali. O que você quer. E agora, finalmente, está chovendo perguntas aqui. Não sei se são pessoas interessadas em contratar um planejador ou são pessoas interessadas em virar planejador, querendo saber como que elas vão ser remuneradas, né? Sim. Mas a pergunta é, como esse profissional é remunerado hoje, Leanderson? De novo, não existe um modelo único. Acho que a grande discussão depende muito de como vai ser a forma de atuação, se vai ser por horas, honorário, vai ser por um processo, vai ser por um acompanhamento contínuo. A gente pode dar, por exemplo da própria GFI, como ela cobra. Então, a GFI ela tem um valor de um planejamento financeiro, que na verdade é uma consulta inicial, o processo inicial, né? Nos primeiros 12 meses a gente vai acompanhar essa família para tentar entender e sanar uma série de questões. É colocado um valor fixo para esse acompanhamento, para a formulação das estratégias, e depois um valor que é bem mais reduzido para ter o acompanhamento contínuo se for o caso. Mas tem planejadores financeiros que vão cobrar por reunião, ou por Skype, seja Skype ou presencial, ou por horas de trabalho. Então, depende muito. Acho que o mais importante é entender se aquele planejador financeiro ele está alinhado com aquele nicho e com aquela necessidade daquela família, e ver se aquela remuneração é compatível com o que ele vai entregar versus o qual vamos dizer assim, a problemática, a necessidade daquela família para aquele momento. Eu diria que o combinado nunca é caro. Então, acho que o mais importante é transparência, colocar o cliente em primeiro lugar, né? E evitar conflitos de interesse. Ou se houver, às vezes eles acontecem, eles cruzam o seu caminho, é ser transparente a respeito e falar com o cliente abertamente sobre os possíveis conflitos de interesse. Não adianta fazer um contrato de 74 páginas com 7 assinaturas que não garante nada. O importante é, se tiver tudo bem, mas o importante é ser transparente e honesto. Essa é a primeira parte. De novo, como você disse, Leanderson, também concordo, não existe uma forma certa de remuneração, ela tem que ser adequada ao seu nicho, ao seu tipo de cliente, ao seu serviço, ela tem que ser proporcional de alguma forma. Eu acho que as grandes categorias são fixo por algum critério, hora, ou projeto, o que seja, ou um percentual de alguma coisa que se vê muito no mercado ainda atualmente, que é Assets Under Management, que se fala que é em relação aos recursos, quando há recursos envolvidos. Tem que respeitar também a questão de legislação, que permite algumas coisas e não permite outras, e tem coisas que se você ganha, por exemplo, comissionamento, você não pode ao mesmo tempo estar ganhando eventualmente FIIs, Rebate. Você ou ganha uma coisa ou ganha outra, não pode ganhar as duas coisas necessariamente. Tá. Então tem que atentar bem a essas coisas. E existe a parte do rebate que você falou que é importante. Então quem atua na parte da distribuição de produtos ganha um comissionamento em cima dos produtos que distribui. Não tem problema nenhum. Ele até pode ser um modelo livre, desde que seja transparente a respeito e que a legislação permita. Acho que até a questão da remuneração vai depender também da profundidade do serviço de planejamento financeiro.
Então, tem um planejador financeiro que ele vai cobrar para fazer um relatório, entregar para a família e talvez até acompanhar a execução de outros profissionais. Tem o planejador financeiro que ele vai ter a solução um pouco mais completa, onde ele vai integrar outras soluções junto com o planejamento financeiro. E, claro, ele tem que ter justamente licenças ou parceiros com licenças para fazer isso, seja distribuição de investimentos, seguros, etc., onde ali pode ter uma comissão em cima desses valores. Então, vai depender muito da profundidade do profissional e é onde ele quer atuar. Então, mais uma vez, não tem um modelo de remuneração fixa, vai depender muito do que ele quer entregar e qual o valor gerado para a família e ver se aquilo está compatível com a família. Perfeito. Então, estamos finalizando aqui. Queria deixar como uma última pergunta, mas na verdade uma discussão aqui, para refletir. Qual que é a visão de vocês em relação ao planejamento financeiro no Brasil? O que vocês estão construindo? Ou poderia me incluir, o que nós como planejadores financeiros estamos construindo no Brasil? E o que vocês têm de visão de futuro? Onde quer chegar? Leanderson, acho que até poderia falar realmente da sua empresa, da GFI. O que você vê de visão de futuro para a GFI, por exemplo? Primeiro eu acredito que o mercado ele só vai realmente se desenvolver quando tiver, falando por exemplo da GFI, tiver 20, 30, 50 GFIs. Uhum. Então a ideia é que tenham várias empresas e vários profissionais atuando no mercado para poder se desenvolver. O que a gente acredita na GFI é que a gente tem um viés, então falando um pouco do nicho, né? Então qual a nossa aspiração GFI? A nossa ideia é democratizar esse serviço, então conseguir, quando eu falo democratizar, conseguir atender um maior número de pessoas hoje que não tem esse acesso ao serviço. O planejamento financeiro já existe há muito tempo e realmente tem um nicho da população brasileira que já tem, private banks, etc. Então a ideia nossa é conseguir ter um leque maior de público. Para isso a gente tem que ter um número de profissionais relativamente alto, então nosso foco hoje é justamente atrair os melhores pessoas que têm interesse em ajudar as pessoas ali, também tem esse viés e essa visão de democratizar o serviço e ter uma relação ali um pouco mais humana, né, com os clientes. E a gente enxerga realmente que nos próximos 5, 10 anos há uma chance de realmente a gente conseguir atender algumas milhares de pessoas no planejamento financeiro. Então hoje a GFI está bem focada em desenvolver profissionais, então a gente está criando justamente agora, então acho que todo esse aprendizado está saindo do forno justamente uma academia de planejadores financeiros, que nada mais é do que a gente trazer esse conhecimento de todos os profissionais, conseguir concentrar e transferir esse conhecimento para outros profissionais que vão ou atender sozinhos ou atendendo seu modelo de negócio, ou de repente se tornar um planejador financeiro dentro da própria GFI. Deixa o e-mail de novo para quem tiver dúvida. Sim, aliás, quem tiver interesse em participar do grupo, né, do Meetup, para discutir ali ideias sobre essa questão, até mesmo conhecer um pouquinho mais o modelo que a gente tem, ou até o treinamento, contato@gfi.com.br. Legal. Tobias, e você, a sua visão como planejador financeiro, o que você vê que está se construindo? O que você enxerga para o Brasil nos próximos anos? Nós fomos uma nação altamente instável durante séculos e as últimas décadas, tirando talvez as últimas uma e meia, fomos um país de inflação, hiperinflação e outros problemas que nos fizeram pensar que a palavra planejamento não existia, no máximo do café da manhã até o almoço. Então essa geração de agora já teve o privilégio de não conhecer esse aperto. Pelo menos não dessa forma, parece que estamos com uma situação um pouco mais delicada no momento. Alguma coisa. Então eu conclamo todo mundo a lutar contra essa inflação que está se mostrando aí, que realmente é um mal terrível que a gente conheceu no passado. Eu vejo que nós estamos com o copo meio cheio, e talvez até um pouco mais vazio, quer dizer, é mais radical a história do que aquele país da África onde ninguém usava sapatos. Tem todas as oportunidades, tanto para os profissionais como para o público geral, então eu vejo com de uma forma muito positiva, acho que tem que ser levado com muita seriedade, isso que é importante. Ninguém que tentar fazer ninguém acreditar em Papai Noel quando já adulto, ou seja, com muito comprometimento, muita seriedade, a gente pode melhorar a vida de todos, começando desde muito cedo, se preparando bem e ninguém tentando levar vantagem onde não existe. Deixa seu e-mail também para quem tiver interesse e tirar dúvidas também. Obrigado, é tobias@infopinion, infopinion, de informação e opinião, .com.br. tobias@infopinion.com.br. Isso. Puxa, muito obrigado aos dois. Obrigado, Tobias. Obrigado, Leanderson. Eu acho que foi um bate-papo muito bacana, porque a gente vem falando de planejamento financeiro, então falar da carreira do planejador tinha que fazer parte de um dos programas. Então,
Próxima terça-feira estamos de volta com mais um tema para falar de planejamento financeiro. Muito obrigado. Legal. Obrigado.